Bom, e nesse vídeo aqui então vamos falar aí sobre os 5 maiores mitos sobre a ferramenta do Revit ou ArchiCAD, tá? Eu tô falando aqui Revit ou ArchiCAD porque, como sabemos aí, são ferramentas que utilizam da tecnologia BIM para desenvolvimento de projetos. E se você não sabe muito bem ainda o que é o BIM, né? Ou seja, o que significa essa palavra, eu incentivo você a dar uma pesquisadinha aí na internet para você ficar por dentro desse assunto que hoje aqui na nossa área, né, de arquitetura, engenharia, design de interiores, técnico e edificação, tem que estar por dentro desse assunto aí, tá bom? Bom, então nesse vídeo eu resolvi gravar aqui, né? Vai ser um vídeo bem descontraído, onde a gente vai praticamente aqui eu meio que vou conversar com vocês a respeito de algumas dúvidas que eu tenho geralmente de quem tá entrando nesse mundo, né? Então eu vou falar aqui e aí depois eu vou falar um pouco a respeito do que eu acho, tá bom? Então vamos lá. O primeiro ponto, né, que eu anotei aqui, que eu recebo muitas dúvidas sobre isso, é que o Revit ou o ArchiCAD, né, eu tô colocando aqui as duas ferramentas, faz tudo sozinho. Ou seja, ele já me dá a planta, né, eu desenho a minha planta abaixo, ele já me dá corte, me dá fachada, já me dá quantitativo, tudo de forma automática e como um passo de mágica. E na verdade que não é bem assim que funciona, tá? A gente não pode simplesmente achar que a ferramenta vai fazer tudo por nós, porque a ferramenta, na verdade, ela é uma máquina, ou seja, ela é um programa que vai te auxiliar no processo do desenvolvimento do seu projeto, tá bom? Então, isso aí é um mito muito grande que as pessoas acham que vai migrar lá do AutoCAD para o Revit e para o ArchiCAD e acha que não vai mais precisar trabalhar, né? Não vai precisar detalhar mais os seus cortes, as suas plantas, fachadas ou os quantitativos, né? Mas a verdade é que eles te auxiliam muito, tá? E esse processo fica muito mais rápido porque ele trabalha de forma parametrizada, né? Então a gente consegue se extrair depois que a gente modela, né? Ou vai criando a nossa planta, automaticamente ele vai criando, sim, os nossos cortes, que a gente consegue de forma bem rápida extrair cortes, fachadas, extrair os quantitativos daqueles elementos, né? Como, por exemplo, você consegue saber quantas portas, quantas janelas tem, ou seja, todos os elementos que você constrói, você consegue extrair numa tabela, mas você precisa entender, né, como que funciona aí a etapa de um projeto, como que funciona o processo, né, para você saber se realmente aquilo que o programa está mostrando, se é o correto, tá bom? Então é muito importante que você se atente sempre a dar uma repassada. E outro ponto também importante é que logo depois de você extrair, ou vamos supor, você pegou o seu corte lá, passei o corte na minha planta, né, no Revit ou no ArchiCAD, abri esse meu corte, pronto, eu já tenho o meu corte. E basicamente aquilo ali não está 100% pronto, tá? E você tem um esqueleto do seu corte, né, da sua fachada, porém você tem que detalhar, né? Por exemplo, você tem que configurar o material, né, para poder configurar qual achura que ele vai aparecer e algumas configurações básicas que também a gente utiliza lá no AutoCAD, a gente configura aqui no Revit, no ArchiCAD, lógico que muito mais ágil, muito mais rápido, tá bom? Bom, então esse aí foi o primeiro mito, né, que eu acredito que é um dos maiores mitos aí também sobre o sistema BIM, né, que é, aqui no caso, eu tô citando o Revit e o ArchiCAD, beleza? Bom, então o segundo mito aqui também que eu recebo muito essa dúvida, para fazer projetos no Revit ou ArchiCAD, precisa dominar a ferramenta? Ou seja, eu preciso saber absolutamente tudo sobre a ferramenta? E eu já vou te falar, já vou te responder que não. E, inclusive, a própria pessoa que desenvolveu a ferramenta, ela não domina 100% a ferramenta, porque ela não cria, né? Não é uma única pessoa que cria esse software, que cria essa ferramenta. Então, provavelmente, até os desenvolvedores da ferramenta, até hoje, né, estão estudando e sempre atualizando a ferramenta, porque eles mesmos ainda não dominaram. Então, não é a gente que tem que dominar. E aí, o que eu falo pra você é que você tem que saber apenas o que é necessário pra você. Então, vamos supor aí que você trabalhe com projetos de marcenaria, né? E aí você fala, Bruno, eu trabalho só com marcenaria, eu só faço projeto de interiores, né? Só na parte de imóveis planejados. E aí eu te digo, para que você vai querer aprender todo, né? Dominar toda a ferramenta, passar anos estudando, sendo que você não vai utilizar aquilo. E provavelmente você vai acabar esquecendo, porque a gente só lembra daquilo que a gente tem contato todos os dias. Então, uma dica aí para quem tem esse mito, né? Ou seja, essa dúvida, se precisa dominar a ferramenta do Revit, eu digo para você, estuda apenas aquilo que é importante para sua área, né? Aquilo que realmente faz sentido para sua área. Não tenta dominar toda a ferramenta só para falar, né, que você domina, tá bom? Então estuda aquilo que você tem certeza que você vai precisar e não precisa dominar 100% a ferramenta. Aliás, eu acho que ninguém domina nunca 100%, porque a ferramenta sempre vai estar atualizando, beleza? Pronto, então aí foi o segundo mito. Eu creio que já deu pra gente, né, entender um pouco melhor sobre esse mito. E aí o terceiro, então, que eu anotei aqui,
os cortes e plantas no Revit ou ArchiCAD são feios, né? Então, você já deve ter ouvido alguém falar isso, né? Se você ainda não migrou para a ferramenta, você pode ter ouvido alguém falar, por exemplo, o corte ou a planta no Revit, no ArchiCAD, elas são feias, né? São mal configuradas. E aí que tá o ponto, tá? Lembra que eu falei para você o primeiro mito lá, né? Que é o Revit, o ArchiCAD faz tudo sozinho, planta, corte, fachada, ou seja, quantitativo. Então, se você vir com essa mentalidade na hora que você for aprender a ferramenta, você vai achar que a ferramenta faz tudo sozinho, você vai querer criar cortes automáticos, só abrir o seu corte e jogar na sua folha, e aí que nascem os cortes, as plantas, né? Ou seja, as peças gráficas feias, porque elas estão mal configuradas. Então, a dica que eu dou, né, para você solucionar aí esse problema é você configurar, sempre configura o seu corte, tá? Abre ali o seu corte, tenta entender o que está acontecendo, o que está mais perto. Isso é muito importante você definir, né? Colocar ali um peso gráfico. O Revit ele tem uma ferramenta aí que é de simulação de profundidade, onde você consegue destacar o que está mais perto, ou seja, onde você está cortando. O que está mais distante ele fica mais esmaecido, né? E aí já fica bem claro que aquilo ali está mais longe. Então, todas essas configurações que parece simples, no final vai te dar um resultado bem melhor. Inclusive, esse daqui, nessa imagem que você está vendo, eu fiz esse corte aqui no Revit. Inclusive, tem até uma aula aqui nesse canal, onde eu mostro, né, alguns vídeos meu passado aqui. Eu ensinei como criar esse corte aqui, ó, sem utilizar Photoshop, sem utilizar nenhuma ferramenta, só utilizando configurações do Revit, tá bom? Então, fica também um convite para você assistir esse vídeo e lá eu dou algumas dicas também de configurações, beleza? Então, sempre configura aí e também falando de quantitativos, antes de você jogar o seu quantitativo, né? Só pegar a tabela, criar a tabela e jogar lá na sua prancha, dá uma conferida, vê o seu modelo, vê se é aquilo mesmo, para ver se tá tudo certinho antes de jogar na prancha e imprimir, né, e mandar para obra, tá bom? Bom, e o quarto mito que eu coloquei, utilizar a ferramenta como o SketchUp 3ds Max. Então, muitas pessoas aí, assim que migra, né, geralmente as pessoas iniciantes, ela vem com aquela mentalidade ainda daquele fluxo de trabalho AutoCAD, SketchUp ou AutoCAD 3ds Max, que a gente projetava lá com linhas, né? Ou seja, a gente é como se fosse uma prancheta 2D, só que digital, e aí projeta com linhas, joga num programa de modelagem 3D, como por exemplo aqui o SketchUp 3ds Max, levanta a parede, né, coloca um modelo 3D da porta, janela, e tem muitas pessoas que utilizam da forma errada, né, essas ferramentas, que são as ferramentas que utiliza desse sistema BIM, né, que é o Revit e o ArchiCAD. E aí um erro que eu vejo muitas pessoas comentando é pegar, né, por exemplo, um modelo, eu já vi isso, tá, gente? Eu já vi uma pessoa pegar aí, desenhar todo o projeto no AutoCAD, acreditem, e depois exportar para o Revit como um DWG e modelar as paredes, né? E isso não faz nenhum sentido, tá? Pelo menos pra mim, não faz sentido você ter que modelar ou desenhar alguma coisa no 2D pra depois jogar no Revit, sendo que você consegue fazer tudo isso no Revit, tá? E além disso, né, pra quem é um pouco mais avançado, a gente também consegue trabalhar com estudos de massas, né? Que inclusive tem vídeos aqui no meu canal também falando sobre isso. Ou seja, você consegue criar como se fossem maquetes ali de modelos mesmo, um estudo bem preliminar da sua maquete, da sua volumetria, antes de você começar a detalhar o seu projeto, tá? Então é um processo bem interessante, que inclusive eu vou até colocar mais vídeos sobre esse assunto aqui. Então você tem que utilizar a ferramenta, tá? Tanto o Revit quanto o ArchiCAD, qualquer ferramenta BIM aí, você tem que utilizar ela, sempre focando em extrair os maiores benefícios dela, né? Que aqui nesse caso é você, desde o início ali, desde o estudo, do levantamento ali dos dados do seu projeto, até o estudo de viabilidade, passando por todas as fases, até chegar no seu projeto executível, e também logo depois de construída essa obra, né, o as-built aí, você ter esse processo documentado utilizando essas ferramentas. Então esse aí é um erro muito comum, tá? Não façam isso de cometer esse erro de utilizar as ferramentas BIM aí, como você utilizava lá na metodologia do passado, AutoCAD e programa de modelagem 3D. E aí o quinto mito aqui, né, que eu coloquei, é que no Revit, né, muitas pessoas falam, no Revit ou no ArchiCAD eu só consigo fazer modelagem simples, né, eu não consigo ter modelagem muito complexa. E aí eu trouxe aqui, vocês estão vendo minha tela, por quê? Porque eu trouxe aqui, ó, 10 projetos no quais o BIM foi essencial, tá? Então aqui é o site do ArchiDaily, tem uma matéria aqui falando sobre alguns projetos que foram possíveis graças a essa tecnologia do BIM, tá bom? Então, olha a complexidade, né, desse edifício, ó, os volumes, né, vários volumes complexos aqui, e graças ao BIM, né, ao sistema BIM aí, pode ser que seja o Revit ou o ArchiCAD,
né, graças a ele, eles conseguiram não só, né, criar esse edifício, como também, se você ler aqui, ó, ele vai falar que foi feito aqui, ó, tá, em recorde, tempo recorde, em 34 meses de obra, tá? Então, um edifício desse porte aqui, ó, tá, eles conseguiram, utilizando, graças ao sistema BIM aí, reduzir para 34 meses aí um projeto que demoraria anos e anos, né? E logo abaixo aqui a gente tem esse processo, tá? Então a gente tem aqui, ó, volumetria, né? São os estudos, depois a gente já tem a estrutura, e aí ele vai passando pelas etapas, né? E aí, inclusive, a gente tem um detalhe aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Pronto, ó, consegui dar um zoom aqui. E aí, olha o detalhe, né? Que a gente tem, por exemplo, aqui desses perfis, né? Ó, a gente tem a estrutura metálica, né? Todo o sistema ali de caixilhos. E aí tem esse processo todo, né? Para poder desenvolver esse projeto. E aí, graças a esse sistema, foi feito aqui em 34 meses esse projeto, tá? E aí, se você rolar um pouco mais essa matéria, você vai ver que tem vários projetos aí que graças a esse sistema BIM foi possível. Ó, aqui também a gente tem outro elemento aqui bem complexo. E esses elementos gráficos aqui, ó, foram feitos também provavelmente aí na ferramenta do Revit, o ArchiCAD. E olha a representação, né? Então a gente tem o peso gráfico. Então é isso que eu tô falando aqui para vocês, tá? Deixa eu ampliar aqui a imagem, ó, tá? Então é isso aqui, ó. A gente tem aqui a achura, né, do que está em corte, ó. Os elementos estruturais aqui também estão achurados com preto aqui. Então eu consigo entender o que é a estrutura. Aqui esse caixilho aqui de vidro provavelmente está mais perto, né, porque ele está com um peso gráfico ainda forte. E lá já atrás, ó, a gente tem, né, um cinza meio claro, já mostrando, né, então tá evidenciando que aquilo tá lá atrás, tá? Então essas configurações aqui no telhado também, ó, a cobertura, a gente consegue ver que ele tá cortando essa cobertura aqui, ó. Né? E a viga aqui está um pouco mais atrás, então ela já está com peso gráfico menor. E aí, conforme for afastando aqui o nosso elemento, né, ele vai ficando mais opaco, tá bom? Então é isso que é importante você destacar, ó. Então, bem detalhado aqui, né, essa peça gráfica aqui, ó. Bom, então respondendo aí, né, esse mito que o Revit, o ArchiCAD só consegue fazer elementos simples, então eu acho que já está bem mais claro aí, né, que você consegue modelar coisas muito mais complexas do que você faria aí no 3ds Max ou no SketchUp, por exemplo, né? Bom, e já que você está aqui nesse vídeo, então é porque você tem algum interesse aí nesse sistema BIM, né, que aprendeu um pouco mais sobre a ferramenta do Revit. Então aqui no meu canal eu falo só sobre a ferramenta do Revit, eu não falo sobre a ArchiCAD. Então se você tem interesse e você quer se aprofundar mais no Revit aí, né, nesse sistema BIM aí de se projetar, eu vou fazer um convite para você se inscrever aqui no canal, porque eu venho postando vários vídeos aí de forma 100% gratuita, tá? Toda semana aqui sobre essa ferramenta, né, com várias dicas, tutoriais, focados aí para a área de engenharia, arquitetura, design de interior e técnicos em edificações, beleza? Se você é de alguma área dessas ou trabalha com projetos, né, não perde tempo, se inscreve aqui no canal para você ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo. Beleza? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha deixado claro alguns pontos, né? E eu resolvi fazer esse vídeo aqui justamente para responder, né, ou tentar desvendar esses mitos aí que surgem a cada dia aí sobre a ferramenta do Revit ArchiCAD, ou seja, as ferramentas que utilizam o sistema BIM de se projetar, tá bom? Então, sou Bruno Santos, vou ficando por aqui nesse vídeo, nos encontramos no próximo vídeo aqui do canal. Um abraço a todos e até um próximo vídeo.